Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Professor Cássio, vamos estar gravando mais um vídeo com vocês essa semana. O conteúdo dessa semana que nós vamos estudar agora é frações. Noção de fração. A figura foi dividida em partes iguais. As partes coloridas são 5, totalizando as 8 partes. Representamos a parte colorida pela fração 5 sobre 8. Esta fração é chamada número fracionário ou simplesmente fração. Termos de uma fração. Nas frações, o número natural escrito acima do traço é chamado de numerador. O número natural escrito abaixo do traço é chamado de denominador. Olha o exemplo da nossa fração, 5 sobre 8, 5 oitavos. O 5, que está acima do traço, nós chamamos de numerador, indica quantas partes foram consideradas. O número de baixo, 8, nós chamamos ele de denominador, indica quantas partes foi dividido. O numerador e o denominador são os termos da fração. Nota, o denominador nunca pode ser zero, porque não tem como você dividir alguma coisa por zero. Mas dois exemplos que nós temos aqui de fração. Na figura aqui, nós temos uma parte pintada e ela foi dividida em 4 partes, 1/4. Nessa outra figura, nós temos uma figura dividida em 8 partes e 3 delas estão pintadas. Então, a fração que representa a parte pintada da figura é 3 sobre 8, 3 oitavos. Aqui, o que está acima do traço, nós chamamos de numerador. Abaixo do traço, nós chamamos de denominador. Leitura de fração. Para ler uma fração, procede-se do seguinte modo. Para mim ler uma fração, primeiro eu leio o numerador, depois o denominador. Leitura do denominador. Quando o denominador for 2, eu leio o meio, 3, terço, 4, quarto. Quando o denominador for 5, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quanto o denominador for 10, décimo, 11, onzeavo, dozeavo, trezeavo, 14avo, 15avo, e assim quando chegar no 100, centésimos, milésimos. Exemplos. Na fração A aqui, 1 sobre 2, lê-se 1 meio. No B, 5 sobre 7, 5 sétimos. C, 2 sobre 9, 2 nonos. D, 3 sobre 10, 3 décimos. 7 sobre 20, 7 vinteavo. 13 sobre 100, 13 centésimos. Tipos de frações. Nós podemos classificar as frações em 3 tipos, em 3 grupos. Nós temos as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. Vamos falar agora um pouco sobre as frações próprias. É aquela cujo denominador é menor, fração própria. É aquela cujo numerador é menor que o denominador. Ou seja, toda fração própria, o numerador é menor que o denominador. O número de cima da fração é menor do que o de baixo. Olha o exemplo A, 1 sobre 2. 1 é menor que 2. No B, 1 sobre 4. 1 é menor que 4. No C, 8 sobre 10. No D, 75 sobre 100. Note que toda fração própria, o número de cima, ele é menor do que o número de baixo da fração. E se você fazer a divisão da fração, se você dividir aqui 1 sobre 4, é o mesmo que 1 dividido por 4. Se você fazer a divisão, você vai notar que o resultado ele é menor que 0.
Então, toda fração própria, né, o seu número decimal, né, o resultado da divisão é o número menor que zero. Frações impróprias é aquela cujo numerador é maior ou igual que o denominador. Olha só, agora são frações impróprias, né? Se as frações próprias, o de cima era menor do que o de baixo, na fração imprópria, o de cima vai ser maior do que o de baixo, né? Observe o exemplo. 5 sobre 4, 7 sobre 3, 8 sobre 8. Né? A fração própria, o numerador, ele é maior que o denominador. Observa, 5 sobre 4, 5 é maior que 4. 7 sobre 3, 7 é maior que 3. Então, elas são frações impróprias. E também, quanto for igual, né? 8 sobre 8, né? É uma fração imprópria. Frações aparentes, né? Nós temos a fração própria, imprópria e aparente. O que é uma fração aparente? É aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador. Né? Múltiplo, eu tenho que lembrar agora do conteúdo que nós estudamos. Né? Você vai fazer uma revisão lá no seu caderno do que são múltiplos. O exemplo de frações aparentes. Né? Nós temos aqui o exemplo A, 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Se eu dividir 4 dividido por 2, 2. Tá vendo? É uma fração aparente. Né? O 2, o denominador, é múltiplo de 4. Frações aparentes é aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador. O 4. O 4 é múltiplo de 2. 2 vezes 2, 4. Observa agora o exemplo B. 24 dividido por 6. Né? O 24 é múltiplo de 6. Então, ela é uma fração aparente. Porque se eu dividir 24 dividido por 6 é igual a 4. Dá um número inteiro, um número natural. O exemplo C, 63 sobre 9. Né? 63 nonos, no exemplo C. Né? O 63 é múltiplo de 9. O de cima, o numerador, é múltiplo do denominador. Ou seja, ao fazer a divisão de 63 dividido por 9, o resultado da divisão é exata, né? Não vai sobrar resto, não sobra resto. Ou seja, 63 dividido por 9 é igual a 7. Essas frações representam números naturais, né? Observa, não tem vírgula. Número misto. Né? O que é o número misto? Toda fração imprópria que não seja aparente pode ser transformada em número misto, composto por parte inteira e parte fracionária. Um número misto, né, ele vai ter uma parte inteira, né, um número inteiro e um número fracionário. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Transformar a fração imprópria 7 quartos, né, 7 sobre 4, em um número misto. Né? Como que eu faço para eu poder transformar essa fração? Numa fração, o traço da divisão do numerador pelo denominador. Né? Numa fração, esse traço, né, 7 sobre 4, tem um traço no meio separando, né? O 7 em cima e o 4 embaixo, numerador, denominador. Esse traço que está no meio, ele indica uma fração. Né? Esses números eles estão sendo divididos. É 7 dividido por 4. Né? Se eu armar a continha, eu colocar aqui 7 dividido por 4, né? Dá 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Sobrou um resto. Né? Como que eu faço para poder transformar essa fração em um número misto? 7 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4. 7 menos 4, 3. O 3 é o resto. Né? Olha só, que o 4 aqui, nós chamamos de denominador. O 1 vai ser a minha parte inteira. E o 3 aqui, o resto, vai ser o meu numerador.
aqui na fração. Ou seja, 7 dividido por 4, né? A minha parte inteira, o de baixo aqui, ele vai ser a minha parte inteira do meu número misto. 3 sobre 4, né? O resto, ele vai ser o numerador. E o 4, ele foi para o denominador, né? Eu transformei a fração imprópria em um número misto. Como que eu fiz? Eu fiz a divisão, eu armei a continha. 7 sobre 4. Peguei 7 dividido por 4. Deu 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. O 3 é o resto, né? O resto, ele foi o numerador da minha fração. Ele ficou como um numerador. O 4, ele veio para o denominador. O 1, ele foi a parte inteira. Ilustrando o problema, né? 7 sobre 4 é igual a 1 inteiro e 3 quartos. 3 quartos, né? Lê-se 1 inteiro e 3 quartos, né? Nós temos aqui a representação dessa fração, né? Significa que aqui nós temos 1 inteiro mais 3 quartos. Outros exemplos aqui também, né? 1 meio, 11 sobre 2, né? 11 dividido por 2. Se você fazer a divisão, o resultado é 5,5, né? Ou seja, 5 inteiros mais 1 meio, né? Vamos transformar aqui a fração 22 sobre 9 em número misto, né? A fração imprópria em número misto. Se eu fazer essa divisão, eu vou encontrar o resultado 2,444, né? Ou seja, o 2 é a minha parte inteira, né? O que vem depois da vírgula é o número misto. O outro exemplo, né? 32 dividido por 5. 32 quintos é igual a 6,4, né? Que é a mesma coisa, transformando essa fração imprópria em número misto, né? 6 mais 2 quintos. 6 inteiros e 2 quintos é o meu número misto. Os exemplos de número misto também, né? Nós temos aqui o 2 inteiros e 1 quinto, que corresponde à fração 11 quintos, né? Olha só, a pizza ela foi dividida em quantos pedaços? 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quantos pedaços tem pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Aqui na minha fração imprópria, o 11 é o numerador, o 5 é o denominador. Na fração mista, 2 inteiros. Quantas pizzas inteiras tem aqui? 2, né? 2 pizzas inteiras. 2 inteiros. Essa fração, ela representa 1 quinto. É uma parte só, né? Uma parte apenas. Vamos verificar os números mistos que são obtidos a partir das frações. 41 sobre 7, 491 trezeavos e 91 onzeavos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, né? Para mim poder transformar uma fração imprópria em número misto, eu tenho que fazer a divisão. 41 dividido por 7 dá 5, né? E o resultado da divisão sobra 6 de resto. O 6 é o resto, né? Então eu pego aqui o resultado da divisão, vai ser um número inteiro. O resto vai vir para o numerador. E o 7, ele vai vir para o denominador. Olha o outro exemplo. 491 dividido por 37, né? E eu tenho 13, né? O meu resultado é 13, sobrou 10 de resto, né? 13, sobrou 10 de resto. O meu 13, né? O resultado da divisão, ele vai ser a minha parte inteira. O meu número inteiro é o 13. O resto
da divisão, ele vai ser o numerador. O 37, né, a parte em quantas partes foi dividido, ele vai ser o denominador. Outro exemplo, 91 dividido por 11. Né, 91 dividido por 11. Tenho como resultado 8, sobrou 3 de resto. Né? Ou seja, 8 inteiros e 3 onzeavos. Aí a representação, né? Eu transformei os números, as frações impróprias em números mistos, né? Como que faz para mim poder transformar uma fração imprópria em número misto, né? Faz a divisão, né? A gente resolveu aqui a divisão. Eu tenho que lembrar, né, que o resto da minha divisão vai ser o meu numerador. O resultado da divisão vai ser o denominador. Né? Em quantas partes foi dividido? Né? Vai ser o meu número inteiro. Para mim poder transformar o número misto em fração imprópria, né? Eu faço dessa maneira. Eu tenho aqui o número, a fração mista, e eu vou transformar ela em imprópria. Né? Eu tenho 5 inteiros e 6 sétimos. 6 sobre 7. Né? Para mim poder transformar essa fração em uma fração imprópria, eu vou fazer assim. Repete o denominador. Né? Tá vendo que o denominador, o 7, né, ele repete em todos? Você passa um traço igual, repete o denominador vai continuar igual e você vai multiplicar. 7 vezes 5. Olha a multiplicação aqui. 7 vezes 5. O resultado dessa multiplicação, você vai somar mais 6. Ou seja, é o denominador vezes o número inteiro, mais o numerador. 7 vezes 5, mais 6. 7 vezes 5, 35, mais 6, 41. 41 sobre 7 é a minha fração imprópria. Olha o outro exemplo que eu tenho aqui. Eu vou transformar o meu número misto em uma fração imprópria. Como que eu faço para mim poder transformar o número misto na fração imprópria? Eu vou pegar o denominador, o 37, e eu vou multiplicar pelo número inteiro. 37 vezes 13. Tá aqui, ó. 37 vezes 13. Mais 10. Né? Eu vou pegar o resultado dessa multiplicação e eu vou somar com o numerador. Mais 10. Né? 37 vezes 13, 481. 481 mais 10, 491. Né? Então, ficou 491 sobre 37avo. Frações equivalentes, né? Representam a mesma quantidade. Né? As frações equivalentes, elas são iguais, elas representam a mesma quantidade, possuem a mesma representação decimal. Se você fazer a divisão de duas frações equivalentes, né, o seu resultado da divisão vai ser o mesmo número, né? O resultado vai ser igual, vai ser o mesmo. Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações equivalentes. Né? Olha só o nosso exemplo. Nós temos aqui a fração 1 sobre 2, 1 meio. Né? Nós pegamos uma barra e dividimos ela no meio. Essa parte pintada representa a fração 1 meio. Nós pegamos a barra do mesmo tamanho e dividimos ela em 4 partes. E pintamos duas. Ou seja, nós temos aqui a fração 2 quartos. Né? Observa que essas quantidades elas são iguais. Ou seja, né, 1 meio é equivalente a 2 quartos. Né? As duas frações equivalem o mesmo tamanho, elas são iguais. Né? Lê-se
1 meio é equivalente a 2 quartos. Note que aqui no meio nós temos um tio, né? Esse tio costuma-se usar o tio no lugar do sinal de igual. Esse tio representa equivalentes, né? Significa que eles são equivalentes. Costuma-se usar no lugar do sinal de igual o tio como equivalentes. Outros exemplos, né? As frações 3 sobre 4, 3 quartos, e 12/16 representam ambas no decimal 0,75. Se você fazer a divisão, 3 dividido por 4 é igual a 0,75. E se você dividir também 12 dividido por 16, dá 0,75. Dá o mesmo resultado, né? A divisão delas são iguais, significa que eles são equivalentes, né? Olha só a representação das duas frações. 6 sobre 8, eu peguei uma pizza e dividi em 8 pedaços, né? E dos 8, né, eu comi 6, né? Eu comi 6, foram comidos 6 pedaços, né? Essa parte pintada. A outra fração, né, 3 quartos, né? Peguei uma pizza do mesmo tamanho desta e dividi em 4 pedaços. Dos 4 eu comi 3. Observa que o que sobrou, né, a parte não pintada é o mesmo tamanho. A parte pintada, né, corresponde à mesma área, à mesma quantidade. Isto significa, né, que essas frações são equivalentes. Propriedade fundamental da fração, né? As frações, ela tem uma propriedade, né? Como que nós podemos trabalhar com elas, né? O valor de uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Como assim, professor? Não entendi. Olha só. Nós vamos multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número. E esse número tem que ser diferente de zero, porque todo número vezes zero é zero, né? Esse número ele tem que ser diferente de zero. E a igualdade, né, ela não se altera, né? Elas continuam equivalentes às frações. Vamos considerar a fração 2/3 e multiplicarmos seus termos por 2. Por 2 e por 5, obtemos 2 sobre 3, 2/3. Né? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Né? Eu vou multiplicar o de cima e o de baixo, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Logo, né, eu tenho duas frações equivalentes. 2/3 e 4/6 são equivalentes. Né? Se eu dividir, né, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 2. Observa no exemplo B, né? 2/3, né? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, vou multiplicar por 5 e nós vamos obter uma fração equivalente. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 10 quinzeavos. Então, 2/3 é equivalente a 10 quinzeavos. Essa é a propriedade fundamental das frações. Né? O valor de uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Consequência dessa propriedade, né? A consequência dessa propriedade: o valor de uma fração não se altera quando dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Né? Se eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, ele não se altera. Então, eu posso dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número também, que ela também não vai se alterar. Né? O valor de uma fração não se altera quando dividimos o numerador e o denominador. Né? Observe o exemplo. 14 sobre 21. 14/21.
né? Se eu dividir 14 dividido por 7, 2. Né? Eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Eu vou simplificar a fração. 21 dividido por 7, 3. Ou seja, 14 21avos é equivalente, né, à fração 2/3. Elas são iguais. O outro exemplo, 21 30avos. Né? 25 sobre 30. Né? Eu vou simplificar. Eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. 25 dividido por 5, 30 dividido por 5. 25 dividido por 5, 5. 30 dividido por 5, 6. Ou seja, a fração 5/6 é equivalente a 25 30avos. Simplificação de fração, né? Simplificar uma fração é obter outra fração que lhe seja equivalente, mas com termos menores. Né? Eu vou simplificar, eu vou reduzir a fração, vou escrever ela de uma forma mais simples. Né? Eu vou simplificar a fração, eu vou reescrevê-la de uma maneira mais simples. Como? Eu vou dividir o numerador, o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Para mim poder simplificar a fração, eu tenho que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Veja os exemplos. Vamos dividir sucessivamente o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de 1. Né? 24 sobre 36. 24 36avos. 24, eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Eu vou dividir 24 dividido por 2, 36 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Tem como dividir mais uma vez? Tem, né? Eu vou dividir de novo. Né? Eu vou dividir por 2, o de cima e o de baixo pelo mesmo número. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Tem como eu continuar simplificando? Tem como eu simplificar mais uma vez? Sim. Né? Existe algum número que dá para dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número? Sim. O 3. Né? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. A questão, o exemplo 2. Né? Ou seja, nós simplificamos a fração. Né? A simplificação da fração 24 sobre 36 é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 3. Pega a sua calculadora. Né? Pega uma calculadora aí na sua casa. Né? Coloca lá na calculadora, faz a divisão para você ver. Faz 24 dividido por 33. Olha qual o resultado que vai dar. Agora você faz a mesma coisa. Você pega 2 e divide por 3. E compara os dois resultados. Né? Você vai ver que é o mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa. Se você dividir 6 dividido por 9, né, vai dar o mesmo resultado, o mesmo valor. Se você dividir 12 dividido por 18, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, eles são equivalentes, elas são iguais. O exemplo 2. 30 sobre 60. 30 60avos. Eu vou simplificar a fração. Eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. 30 dividido por 2, 15. 60 dividido por 2, 30. 15 dividido por 3, 5. 30 dividido por 3, 10. Vou continuar simplificando, até não dá para simplificar mais. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Quando uma fração não admite mais simplificação, é chamada de irredutível. Quando não tem como mais simplificar, nós chegamos na fração irredutível. Nesse caso, o numerador e o denominador são números primos entre si, né? Revisão mais uma vez, vai lá no seu caderno, pega o seu caderno, volta lá na matéria de números primos e lembra o que é um número primo? Atividades, né? Beleza, chegou nas nossas atividades agora, né? Enviei 6 atividades para vocês de frações, né? As atividades estão
tranquilas, ao meu ver, não tá tranquila a atividade, né? Tem o material de apoio que vocês possam. É só ler ali, gente. É só ler, estudar direitinho, prestar atenção que vocês vão conseguir resolver as atividades. E eu vou, né, ler com vocês a atividade também para a gente poder sanar algumas possíveis dúvidas, né, que possa surgir. Né? Na atividade 1 nós temos um vendedor tinha 25 carros no pátio da concessionária no mês de maio. Em uma promoção ele vendeu 16 carros, ou seja, no pátio tinha 25 carros no total. Dos 25 ele vendeu 16. Beleza. Pergunta: considerando-se o total de carros, qual é a fração que representa o número de vendas efetuadas por esse vendedor no mês de maio, né? Olha, se no total ele tinha 25 carros e ele vendeu 16, qual é a fração que isto representa, né? Você tem que lembrar que na fração, né, o número de cima, o denominador é as partes consideradas, quantas partes que eu considerei. O de baixo é o total, né? O denominador, o número de baixo da fração, são quantos carros há no total, quantidade total, que foi dividido no caso, né? E o de cima são as partes a considerar. A 2. Sabe-se que as frações a seguir todas são aparentes. Descubra o valor desconhecido em cada caso. Né? Nós temos uma questão de álgebra aqui dentro da matéria de frações. Né? Eu tenho aqui um asterisco sobre 4. Né? E o resultado é igual a 6. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no asterisco? A minha incógnita. É o valor desconhecido. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui em cima para me poder dividir por 4 e o resultado vai dar 6? Ele está perguntando isso, o valor desconhecido. Né? Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui em cima para poder fazer a divisão e o resultado dá 6? Né? O que eu posso fazer também, lembrando, nesse caso aqui, eu posso separar letra para um lado, número para o outro. O 4 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Aqui no exemplo B, né? 72 dividido por x, por um número, a minha incógnita, o valor desconhecido, o resultado dessa divisão vai dar 9. Né? Eu tenho que dividir o 72 por qual número para o resultado dar 9? Para me resolver em forma de equação, eu vou ter que passar o meu valor desconhecido para o outro lado da igualdade primeiro, né, que vai ficar 9 vezes asterisco vezes o x, e depois eu vou passar o 9 dividindo, né? Aí eu passo 9 vezes x, o 9 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. No exemplo C, só fazer a divisão, né? Quanto que é 156 dividido por 12? Né? O resultado é x, né? O resultado é o valor desconhecido. Questão 3. Observe o número a seguir. 6 inteiros e 4 quintos. Né? Nós temos aí esse número, né? E o que ele está pedindo? Né? Ele quer que você, a fração imprópria que se obtém a partir desse número é igual a, né? Nós temos um número misto, 6 inteiros e 4 quintos, e eu quero transformar essa fração em uma fração imprópria. Para mim poder transformar esse número em fração imprópria, né, nós temos que voltar lá naquele exemplo que nós vimos. Olha só, a fração 5 inteiros e 6 sétimos. Como que eu faço para mim poder transformar ela em fração imprópria? Repete o denominador, né? O denominador, o 7, vai repetir o 7, né? E eu vou multiplicar. 7 vezes 5, mais 6, né? O denominador vezes a parte inteira, 7 vezes 5. E mais o numerador. 7 vezes 5, 35, mais 6. Né? Para mim poder resolver
transformar o meu número misto em fração imprópria, eu vou multiplicar, né, o denominador vezes a parte inteira mais o numerador. 5 vezes 6 mais 4. Lembrando que o denominador vai ser o 5, né? Você vai conservar o denominador, vai repetir ele. Questão 4. Né? Transforme as frações a seguir em números decimais e depois escreva como se lê esses números. A questão A, já respondi ela para vocês. Né? 7 sobre 4, 7 quartos. Né? Você tem que dividir, tem que fazer a divisão. 7 dividido por 4, né? Dá 1,75. Como escreve esse número? Né? Como se lê? 1 inteiro e 75 centésimos. Né? Você vai responder as outras questões para mim. Faz a divisão, escreva como se lê. Questão 5. Na reta numérica a seguir, cada marcação para a direita de 0 corresponde a 0,1, ou seja, 1/10. Né? Nós temos uma reta aqui. E ele falou que cada marcação dessa é 1/10. Ou seja, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Aí vai chegar aqui no 6. 6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7. 7. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Opa! O pontinho está em cima de qual? O ponto P. Né? Ele quer saber. O P está na quinta marcação, após 7 intervalos. E o Q está na segunda marcação, após 9 intervalos. Os números representados pelos pontos P e Q são... Eu acabei de contar para vocês, nós contamos, né? O ponto P ele está na localização 7 mais 0,5, 7,5. Né? E agora, e o ponto Q está em qual marcação? 6 é atividade útil para nós podermos encerrar, né, as nossas atividades dessa semana. Na semana que vem eu vou mandar mais atividade, não se preocupe. O professor está sempre pensando em atividades para vocês fazerem, para vocês, né, não ficarem prejudicados nessa época de quarentena. Né? Então eu sempre estou pensando em uma atividade bacana e sempre eu vou estar enviando para vocês responderem. Né? Só lembrando que quando vocês tiverem dúvidas, né, das atividades, né, me procura, né? Eu estou tirando dúvida dos alunos, né? Tem aluno que está me perguntando, né? E eu estou respondendo. Eu sempre que possível eu estou dando um retorno à dúvida dos alunos, né? E eu vejo também que tem muito poucos alunos perguntando, né? Tirando dúvida. A participação é mínima. Tem pouco aluno tirando dúvida. Isso significa que está todo mundo aprendendo, que bom, né? Que está todo mundo conseguiu aprender o conteúdo, todo mundo está fazendo atividade, todo mundo está conseguindo, está indo tudo bacana, tudo certo. Porque se você não está conseguindo, se você não aprendeu, você não entendeu, né? Você tem que perguntar, você tem que tirar a dúvida, né? Se você não pergunta, o professor entende que você aprendeu. Se você aprendeu, né? Então eu vou cobrar depois. Né? Questão 6, né? Vinícius parou em um posto de gasolina e colocou 20 litros de gasolina, completando o tanque, cuja capacidade máxima, olha só a palavra, máxima, né, vai ser o denominador da minha fração inicial, é 60 litros. Né? O tanque do carro cabe 60 litros, ele abasteceu, completou o tanque e colocou 20 litros. Né? Ele abasteceu o carro, colocou 20 litros e encheu o tanque do carro. A razão, né, ou seja, a razão, a fração, ele está perguntando qual fração. A razão da gasolina que havia no tanque desse carro em relação à sua capacidade máxima é equivalente a, olha só, interpretação.
Ele não perguntou a quantidade de gasolina que ele colocou. Ele perguntou a quantidade que já havia no tanque. Olha só a palavra havia, a razão da gasolina que havia no tanque desse carro. Ele não perguntou a quantidade que ele colocou, ele perguntou a quantidade que já tinha no tanque. Para obter a quantidade de gasolina que havia no tanque, basta subtrair a quantidade máxima pela quantidade colocada. Se ele colocou 20 litros, né, e eu sei que a quantidade máxima era 60, quanto de gasolina que já tinha no tanque? Né, só você fazer a subtração. 60 menos 20, 40. Opa, professor, então eu já sei que havia no tanque de gasolina 40 litros. Né? Então, no tanque de gasolina havia 40 litros. Qual é a fração, né, que isso representa? Então, a razão que gasolina que havia no tanque desse carro em relação à sua capacidade máxima, né? Se havia 40 litros, se já havia 40 litros no tanque e o total, a capacidade máxima, o todo era 60 litros, então a razão é 40 sobre 60. Professor, e agora? Simplifica, né? Simplifica a fração, né? Para simplificar a fração, você vai ter que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número, né? Você vai dividir por 2, aí depois divide por 2 de novo, aí divide por 2 mais uma vez, até não ter como dividir mais. Então, a aula nossa dessa semana, a atividade nossa dessa semana é essa. Né? Espero que vocês tenham conseguido, né? Gostado da nossa aula. Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, pode me ligar, que eu estou a qualquer hora do dia nos nossos horários, né? Disponíveis. Né? Lembrando que tem o horário do professor também, né? De 7h30 até as 11h30 e das 1h15 até as 5h. Né, vamos respeitar também o horário do professor, né, o horário do almoço, o horário do descanso à noite. Né? Mas assim que possível, sempre que possível, se você tiver dúvida, se você está fazendo atividade e não entendeu e está precisando de ajuda, pode contar comigo. Né? Me chama, me manda um zap, né? Liga no meu telefone, pode ligar também, não tem problema não. Liga que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Obrigado. Até a próxima!